Senhor Jesus, a todos os alunos do Seminário INPES. Na aula anterior nós estávamos falando sobre Gênesis 6. Eu estava mostrando para vocês que em Gênesis 6:3 Deus ele decide retirar o Espírito Santo da terra. Ele diz que o Espírito Santo vai ficar na terra por mais 120 anos. E 120 anos após essa decisão vai acontecer o dilúvio. Em Gênesis 6:8, Deus vai encontrar com Noé e Deus vai dar um projeto a Noé. Dar um projeto a Noé, que é a arca. Então Deus vai falar para Noé, em Gênesis 6:13, construir uma arca. Então, de quando Deus fala com Noé até o dilúvio, você vai ver lá em Gênesis 7:11, Gênesis 7:11, vai dizer que Noé tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio. Em Gênesis 6:3, Deus toma a decisão 120 anos antes do dilúvio. Então, significa que Deus vai falar com Noé. Noé tinha 480 anos quando Deus vai falar com Noé. Quando Deus fala com Noé, Noé era solteiro. Noé não tinha filhos, não tinha esposa. Por quê? O que me prova isso? O que me prova isso é que em Gênesis 5:35 e em Gênesis capítulo 6, versículo 10. Gênesis capítulo 6, versículo 10 vai falar dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5, versículo 35 vai falar que Noé gerou esses filhos com 500 anos. Isso significa que 20 anos após Noé receber o projeto de Deus, ele vai ter seus 3 filhos. Os 3 filhos nasceram quando Noé tinha 500 anos. Noé foi o primeiro pai de trigêmeos. Primeiro pai de trigêmeos na Bíblia Sagrada, Noé. E essa bênção ele recebeu por quê? Porque lembra daquela aula que eu te ensinei sobre quanto mais tempo você serve seu pai e sua mãe, mais tempo de vida você tem, mais abençoado você é. Essa bênção de ter os trigêmeos, ele recebeu. Essa bênção de poder salvar sua família. A bênção de receber esse projeto de Deus chamado arca, ele recebeu porque ele serviu seu pai 500 anos. O dilúvio só aconteceu depois que todos os descendentes de Noé morreram. Lameque foi seu pai. Lameque viveu 777 anos. Lameque vai estar escrito sobre ele lá em Gênesis capítulo 5, do versículo 28 ao 30. Então Lameque viveu 777 anos. Com 82 anos, ele gerou a Noé. E depois que ele gerou a Noé, ele vai viver mais 595 anos. Isso significa que 5 anos antes do dilúvio, que veio quando Noé tinha 600 anos, o seu pai Lameque faleceu. E o homem mais velho da Bíblia, que foi o vô de Noé, o pai de Lameque, que foi Matusalém, viveu 969 anos. Matusalém vai gerar a Lameque com 87 anos. Então com 87 anos ele tem Lameque. Com 182 anos, aliás aqui é 182, tá? 182 anos, Lameque vai gerar Noé, não é 82 anos. Com 182 anos, isso que está no texto de Gênesis capítulo 5, versículo 28 ao 30.
Com 182 anos, o Lameque vai ter o Noé. E depois você vai ver que o dilúvio vem no ano 600. Quando Noé tem 600 anos, acontece o dilúvio. Então, se você fazer a conta aqui, você vai ter 6 com 1, 969 anos. O que isso significa? Por que eu fiz essa conta para você? Isso significa que assim que Matusalém morreu, Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Então não existia nenhum parente de Noé, ninguém da geração de Adão estava vivo. Por isso que Deus vai preservar só a família de Noé. Só que o que eu acho lindo nessa história é que Deus dá o projeto para Noé quando ele tem 480 anos, quando ele ainda é solteiro. Quando os seus trigêmeos, Sem, Cã e Jafé, nascem, eles nascem vendo seu pai construindo a arca. Eles nascem dentro desse contexto. Quando eles têm 100 anos de idade, acontece o dilúvio. O que eu quero te mostrar para você? Que o projeto que Deus deu para você é para sua família também. Deus não dá um projeto para um homem só, Deus dá o projeto para uma família inteira. Então, se você não colocar a sua família dentro do projeto que Deus deu para você, esse projeto nunca vai acontecer. Porque Deus te chamou, você ainda não tinha seus filhos, a sua esposa, mas eles já estavam incluídos dentro desse projeto grandioso que Ele deu para você. Então inclui a sua família dentro desse projeto que Deus te deu. Dentro desse estudo sobre Noé, a gente falou um pouco na aula anterior sobre o dilúvio, como se deu o dilúvio. Você estudou comigo na aula anterior da Terra. Vou fazer um desenho um pouco maior agora. A Terra, o núcleo da Terra, os lençóis freáticos. Ó, lençóis freáticos, que são os lençóis de água. O núcleo da Terra, que é cheio de fogo. Você viu lá as montanhas, os vulcões, que são como uma válvula de escape. Do que? Vulcões. São vulcões. Do que? Essas águas, quando elas caem na terra, aqui estão as montanhas. Elas descem pelas montanhas, descem pela terra e entram nos lençóis freáticos. Através das montanhas elas entram nos lençóis freáticos. Quanto mais essas águas se aproximam do núcleo da terra, elas começam a virar gases. E elas têm que sair por esses vulcões. Então, a terra é viva, ela se renova, porque a chuva cai sobre ela, nas montanhas, desce para os lençóis freáticos. Esses lençóis se aproximam do núcleo da Terra e eles saem do núcleo da Terra pelos vulcões, através de gases, de erupções vulcânicas. E a Terra vai se renovando, a água da vida à Terra. A água da vida à Terra. O que aconteceu no dilúvio? No dilúvio Deus vai romper com as fontes do abismo, do grande abismo, ou seja, os lençóis freáticos eles vão sair. Eles vão sair. Você aprendeu que a Terra era um só continente, que a geografia chama de Pangeia. Então eles vão sair por esses vulcões. E quando eles saem, esses lugares começam a ficar vagos aqui, onde eram os lençóis freáticos. O que acontece? Essa Terra começa a desmoronar, a estremecer. Então ela começa a ser partida. Acontece isso tudo no dilúvio. Quando ele abre as fontes do abismo, quando as águas saem dos lençóis freáticos para cima, então elas saem nos vulcões, e junto com elas saem larvas, acontecem explosões, e esses lugares vão ficando
vão ficando vagos aqui embaixo, onde não tem mais água na terra, vai acontecendo desmoronamentos. E ele vai abrir a fonte, as janelas do céu lá em cima, lembra dos buracos negros? Vai abrir os buracos negros e essas águas vão encher a terra por cima. Então isso aqui foi o dilúvio. Você aprendeu tudo isso na última aula. Isso foi o dilúvio. Então, essa terra foi destruída. Quando as águas secam, por conta desses desmoronamentos, desse terremoto, dessas explosões, quando as águas começam a secar, então a terra, vou te mostrar para você, assim era o formato da terra antes do dilúvio, um só continente, em volta a águas. Isso aqui a geografia chama de Pangeia, eles falam por causa do movimento das placas tectônicas, esse continente foi destruído, mas a Bíblia vai mostrar que isso aqui foi no dilúvio que aconteceu. Então, após o dilúvio vai acontecer lá os continentes. Então vão se separar, vai aparecer os continentes lá. A Terra vai se dividir nos 5 continentes. Isso tudo após o dilúvio. Então essa mudança geográfica ela aconteceu no dilúvio por causa justamente desse grande terremoto que houve. E depois na Torre de Babel ali, Deus vai mandar uma confusão de línguas e vai dispersar todos, e esses continentes vão começar a ser povoados por pessoas de línguas diferentes. Enfim. Então isso foi o que aconteceu no dilúvio. Mas aqui no dilúvio, a terra estava envolvida em águas. E aqui estava a arca, no meio das águas. A maior de todas as tipologias sobre o trabalho do Espírito Santo na história está aqui no dilúvio. Essa é uma das aulas você pode classificar essa aula como uma aula de pneumatologia, que é uma das aulas de pneumatologia mais lindas. Gênesis capítulo 8, versículo 7, do 7 ao 12. E soltou um corvo, que voando ia e voltava, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Mas a pomba não achou descanso para o seu pé, e voltou para ele na arca. Então, Noé, vamos fazer diferente. Vamos desenhar aqui a arca. O Noé. Então o Noé vai soltar uma pombinha uma primeira vez. Essa pombinha ela representa o Espírito Santo. No primeiro voo que o Espírito Santo fez sobre a terra, começou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ele foi até Gênesis capítulo 6, versículo 3. Esse primeiro voo da pombinha vai representar esse primeiro período que o Espírito Santo teve sobre a terra. O Noé vai ser uma tipologia ao ancião de dias. O Noé, que é o próprio Deus. E a arca uma tipologia ao céu dos céus. Então, Deus envia o Espírito Santo lá dos céus à terra, onde ele fica pairando sobre a face das águas até Gênesis 6:3. Por quê? Por que pairando sobre a face das águas até Gênesis 6:3? Porque as águas da terra se secaram. Quando Deus ele vai criar, ele separa as águas, ele põe um lugar firme. Mas por que a pombinha não achou um lugar para colocar a planta dos seus pés? Porque as águas que estavam dentro do homem não haviam se secado. Nós somos templo e morada do Espírito. O Espírito Santo não achou um homem para pousar no coração dele, de Gênesis 1:1 a Gênesis 6:3. Ele não achou habitação dentro do homem, porque as águas do pecado, elas enchiam a vida do homem. Então,
Deus vai falar lá em Gênesis 6:3, o meu espírito não contenderá comigo em favor do homem para sempre, porque esse é carne, então eu vou retirar ele da terra. Primeiro voo da pombinha. Ele vai pegar o Espírito Santo, vai retirar da terra. Quando o Espírito Santo vem, volta para a arca, volta para os céus, ele se recusa a sentar no trono, porque ele queria habitar dentro do homem. E para onde ele vai? O texto de Ezequiel capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo 1, vai mostrar que quando ele volta aos céus, aqui em Gênesis 6:3, até o seu segundo voo, nesse tempo, ele vai habitar nas rodas do trono. Todo capítulo 1 vai falar sobre o trono. Você pode abrir sua Bíblia. Livro de Ezequiel capítulo 1 vai mostrar a visão ali do trono. Aí você vai ver o Espírito Santo aí, ó, vai mostrar ele como regente do trono, para onde o Espírito ia, as rodas do trono ia. Olha para você ver no versículo 20. Versículo 20, Ezequiel capítulo 1, versículo 20 vai falar assim, ó. Para onde o Espírito havia de ir, para onde o Espírito as impelia, as rodas se elevavam juntamente com ele, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Assim, quando os querubins se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam simultaneamente, as rodas paravam. Então está mostrando que o Espírito Santo, ele habitava nas rodas. Ele ficava nas rodas do trono. Ele regia o trono. Ele cuidava da movimentação do trono. Todo o capítulo 1 de Ezequiel vai mostrar o Espírito Santo no meio das rodas. No versículo 4, olha o versículo 4. Olhei e eis que um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, um resplendor ao redor dela. No meio uma coisa como a cor de âmbar que saía dentre o fogo. E do meio dela a semelhança de 4 querubins. Então aqui ele vai falar que no meio dessas chamas, no meio dessa roda, no meio do Espírito que estava ali nas rodas movimentando. Por que me prova que está falando do Espírito Santo aqui? Porque esse versículo 4 de Ezequiel, ele é igual a Atos capítulo 1. Olha para você ver, vamos traçar um paralelo rapidinho aqui, só para você ter entendimento disso que eu estou te falando. Ele é igual a Atos capítulo 2. Quando o Espírito vai descer em Atos capítulo 2? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente estalou do céu um estrondo, como de um vento forte que vinha com ímpeto e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Eis que olhando vi que um vento soprava fortíssimo que vinha do norte, e uma nuvem espessa, acompanhada de um fogo refulgente a revolver-se, uma auréola de fogo resplandecente em volta. Eis que do meio dela via algo semelhante à cor de âmbar, que resplandecia e saía do meio do fogo. E aí você vai ver, e apareceram-lhe línguas como de fogo, que se repartiam sobre cada um deles, pousou uma, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 e Atos capítulo 2 vai mostrar o Espírito Santo agindo.
a descida do Espírito Santo na terra, Atos capítulo 2, a descida da plataforma do trono, ali em Ezequiel capítulo 1, na visão que Ezequiel está tendo, e vai mostrar os querubins trabalhando conforme a ação do Espírito Santo. Então ele vai trabalhar nessas rodas do trono, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o nascimento de Jesus. Por que até o nascimento de Jesus? Porque o nascimento de Jesus é quando ele faz o segundo voo da pombinha. Então quando ele é retirado da terra, Gênesis 6:3, ele volta para o trono, mas ele fica trabalhando nas rodas do trono, na movimentação do trono. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4 vai mostrar que quando o Espírito Santo vai ser descido na terra, a plataforma do trono vem. Porque os textos de Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão da plataforma vindo à terra, e o texto de Atos são muito parecidos. Então eu posso afirmar que no dia de Pentecostes a plataforma do trono ela veio deixar o Espírito Santo na terra e subir. No dia de Pentecostes. Então durante todo esse período ele vai trabalhar aqui nas rodas, ele vai movimentar o trono de Deus. Então ele volta para a arca aqui no segundo voo. Continuando o texto de Gênesis. Porque as águas não haviam secado sobre a terra. E Noé estendeu a mão, tomou e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Ao entardecer, a pomba voltou para ele, trazendo no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, a pomba vem no segundo voo, uma segunda vez que o Espírito Santo vem sobre a terra. Lembra que Isaías falou Isaías vai profetizar isso? Isaías capítulo 11, acompanhe comigo na sua Bíblia. Isaías vai profetizar acerca disso. Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Então Isaías capítulo 11, versículo 2, ele vai profetizar que sobre o Cristo vai estar os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, as 7 manifestações do Espírito Santo. Por isso que Apocalipse capítulo 5, abra comigo sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, você vai ver que quando João vê ele entrando nos céus, ele vai falar assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 querubins, e entre os anciões um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7 pontos e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado à terra. Então, 7 Espíritos de Deus, as 7 manifestações do Espírito Santo no ministério de Jesus. Ele veio sobre Jesus após o seu nascimento. Aonde? No batismo. No batismo. Aonde mais? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor fazia o papel de espírito humano em Jesus. Você aprendeu lá em antropologia que ele não podia ter um espírito humano porque ele foi formado de uma maneira diferente dos homens. Ele não teve um esperma de um homem fecundando um óvulo. E sim, o corpo foi criado lá na eternidade. Isso aqui é uma aula de bacharel. Se você não faz um bacharel, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Lá na eternidade, quando o corpo foi criado, ele foi diminuído, colocado no ventre de Maria para nascer como homem. Lembra que Adão foi tirado da imagem desse corpo? Isso que foi uma das primeiras aulas do bacharel. Então, ele vai fazer o papel de espírito humano, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência. Quando ele tinha 12 anos, estava lá no templo ensinando os mestres. Espírito de sabedoria, sabia o que falar na hora certa. Espírito de inteligência, conhecia da lei, da letra. O espírito de conselho, quando ele encontrava as pessoas, ele tinha uma palavra certa para cada uma daquelas pessoas. O espírito de fortaleza,
Quando lá no Getsêmani, ele está sofrendo, de repente ele fala, todavia seja feita a sua vontade. Uma fortaleza no dia da angústia. O espírito de conhecimento, ninguém o vencia em conhecimento. O espírito temor ao Senhor, ninguém respeitava ele mais que os... Ninguém conseguia respeitar mais o Senhor do que ele, porque ele respeitava o Senhor. Ele fazia sempre a vontade do Senhor. Então, o espírito que vai, desde o seu nascimento, fazer o papel de espírito humano nele e após o batismo agir no ministério dele. Ele vai vir sobre Jesus. O segundo voo, então, da pombinha é sobre Jesus. Sobre o Cristo. E você vai ver que no texto da arca, quando a pombinha volta para Noé, quando o Espírito Santo volta, quando ele volta aqui, não é na cruz. Na cruz ele fala assim, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Mas ele não volta na cruz. Por que ele não volta? Porque o texto de Romanos, tem um texto em Romanos que vai dizer que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Então ele vai ficar esperando a hora de ressuscitar Jesus. Mas quando ele vai voltar então para o raminho de oliveira na ascensão. Por quê? Porque o raminho de oliveira floresceu. Então ele desceu sobre Cristo. O raminho de oliveira floresceu. Cristo não é a nossa oliveira verdadeira, nós estamos ligados a Ele. Então o ramo da oliveira floresceu. E aí ele volta na ascensão, trazendo o ramo de oliveira no seu pico, trazendo Cristo com o corpo ressurreto. O ramo de oliveira que ressuscitou, foi morto. Representa. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Pergunta para mim por quê. Porque desde a criação do mundo até a ressurreição, o homem estava envolvido nas águas. Não havia lugar para o Espírito Santo habitar. O Espírito Santo não encontrava um homem para morar, para habitar dentro dele. O Espírito Santo não encontrava um coração puro para ele poder entrar. O homem era mau, envolvido em águas que representam o pecado. O homem estava afundado no pecado. A oliveira foi morta, mas quando ela ressuscitou, o Noé entendeu que as águas tinham minguado, ou seja, houve uma solução para as águas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus. Amor, obrigado. Então as águas vão minguar sobre a face da terra na ressurreição. Não vai ter mais lugar para o pecado. A terra, o coração do homem. Você vai ver no texto que fala assim que primeiro veio o corvo. Quando Satanás foi expulso do céu, que foi lá nas regiões celestiais. Primeiro ele veio. E ele vinha e voltava por quê? Porque o homem estava em pecado. Estava num aspecto de podridão espiritual. Então o corvo tinha lugar para pousar a planta dos seus pés e habitar. Então o povo vinha e voltava, ele vinha das regiões celestiais para a terra, ele habitava, ele fazia o que queria com o homem, subia de novo, os demônios vinham e faziam o que queria, porque as águas estavam dominando o homem, não tinha uma solução para o pecado. E de repente a pombinha é enviada uma segunda vez e ela encontra a oliveira verdadeira. E aí o Noé vai ficar todo feliz lá em cima, Oceano de Dias, porque o problema do pecado na vida do homem foi resolvido. Através de Cristo que ressuscitou. E depois de 7 dias, olha o texto. Esse texto é muito lindo. Ele vai falar assim: Noé soube que as águas tinham minguado sobre a terra. Vou transliterar isso para você. O ancião de dias soube que o problema do pecado havia sido resolvido sobre a face da terra. Então esperou outros 7 dias e enviou a pomba e ela não retornou mais a ele. Quando ele sobe,
Quando ele sobe com o raminho de oliveira, no segundo voo, só após 7 dias, ele vai dar o terceiro voo. Isso aqui é bíblico. Por quê? A descida do Espírito Santo aconteceu ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Então é uma festa de 50 dias. Acompanha comigo isso aqui. 50 dias. Tem um monte de teólogo que não conhece de nada de Bíblia, aí que fala que durante 10 dias Jesus ficou rogando o Pai lá em cima. É mentira, foi 7 dias. A festa de Pentecostes não é 7 dias. Não foi no início da Páscoa. Ele não celebrou a Páscoa. Não passaram 3 dias da Páscoa até a sua ressurreição. Aí o texto de Atos capítulo 1 não vai falar que ele ficou mais 40 dias aqui na terra até a ascensão. Então 40 mais 3 dá 43, menos 50 dias da festa dá 7 dias. Então durante 7 dias, aí eu estou te provando para você que o texto de Gênesis é uma tipologia à obra do Espírito Santo durante 7 dias. O que acontece durante 7 dias? Acontece algo maravilhoso nos céus. Por quê? Porque quando Jesus está na terra, João 14, ele vai fazer uma promessa desafiadora. Olha João 14. João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quando Ele diz para os discípulos, João 14, 16, Ele está pensando no texto de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Por quê? Porque em Gênesis 6, 3, Deus vai falar assim, ó: o meu espírito não contenderá comigo em favor do homem para sempre, porquanto este é carne. Os seus dias, os dias do meu espírito, serão 120 anos. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo não ia ficar com o homem para sempre. É por isso que em todo esse período da sua ascensão até Cristo, o Espírito Santo só vem na terra e volta. Ele vem, age na vida de um juiz e volta. Ele vem sobre Davi e volta. Ele vem sobre Samuel e volta. Ele vem sobre Ezequiel e volta. Era a ação dele. Ele não ia ficar para sempre com o homem. Deus prometeu que ele não ia ficar para sempre com o homem. Aí Jesus vai dizer assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador que ficará convosco para sempre. Para sempre. Então, esses 7 dias que antecederam o terceiro voo da pombinha, qual foi o terceiro voo? Foi Atos, capítulo 2, que ele veio para habitar no homem para sempre. Então esses 7 dias que antecederam esse terceiro voo, de Atos capítulo 2, vão ser os dias dos rogos de Jesus. Então nesses 7 dias, Jesus vai rogar ao Pai, ele não vai pedir. Rogar vai além de pedir, rogar vai além de implorar. Rogar é você argumentar algo que já está decretado e fazer com que essa sentença seja mudada. Então ele vai convencer o Pai que o Espírito Santo tem que ser enviado à terra para habitar dentro do homem. É por isso que no terceiro voo não é só da pombinha e ela não torna mais a ele. O terceiro voo do Espírito Santo é quando ele vê a terra em Atos 2 e ele não volta mais aos céus, só vai voltar com a esposa do Cordeiro no arrebatamento. Labrava de ergue a sônia. Então o Espírito Santo está conosco. O problema do pecado foi resolvido na nossa vida. Jesus morreu para salvar o homem, para libertar o homem da escravidão do pecado, do domínio de Satanás. Jesus morreu para libertar o homem, para mudar, para transformar a vida do homem, para limpar o homem, purificar o homem, para que o homem pudesse ser
templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então tome muito cuidado com o que você faz com esse templo. Tome muito cuidado com o que você faz com o seu corpo, porque o Espírito Santo habita dentro dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espero na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre Sem Cã e Jafé. A maldição de Cã. Como essa maldição foi quebrada depois. Sobre Sem e sobre Jafé também. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.